Bom dia com muita alegria, meus queridos, muita alegria no meu coração de poder compartilhar com vocês mais uma reflexão do Senhor para os nossos corações, mais uma palavra de Deus maravilhosa para esse domingo maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Boa tarde, boa noite para quem nos acompanha em um outro horário. E hoje, queridos, nós vamos falar sobre vencer as tentações. Nosso título de hoje fala assim, vencendo as tentações. E como é que nós vencemos as tentações, né? Nós vencemos as tentações quando o nosso espírito está forte. E quando o nosso espírito está forte? Quando estamos nos alimentando da palavra, dos devocionais diários, dos louvores, quando nós estamos em oração. Nós fortalecemos o nosso espírito, automaticamente fortalecendo o espírito, a gente enfraquece a carne e vence as tentações, né? E a nossa vida, né? Nossa vida física, nosso corpo físico precisa de alimento, né? Para que a gente possa ficar forte, saudável, né? Do mesmo jeito, o nosso espírito precisa de alimento para poder ficar forte e saudável. Então, queridos, nós devemos alimentar o nosso espírito. Automaticamente, quando o nosso espírito está bem alimentado, a nossa carne passa fome e assim ela não tem forças para militar contra nós. A palavra de Gálatas 17 fala, né? Gálatas 5,17, que o espírito milita contra a carne milita contra o espírito, porque eles são opostos entre si. Então, dentro desse único corpo habita os desejos carnais e os desejos espirituais. Então eles brigam entre si, porque a vontade da carne é uma, do espírito é outra. A vontade da carne é que nós tenhamos desânimos, né? Que a gente seja ansioso, que a gente tenha raiva, ódio. Mas o desejo do espírito, né? O espírito deseja que a gente confie no Senhor, que a gente ore, descanse, tenha paz. Então, são dois espíritos em um só corpo militando entre si. Então, nós devemos alimentar mais o espírito para nós matarmos a nossa carne e assim vencermos as tentações, né? A palavra do Senhor em Mateus 6:22 fala assim, se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Mas se nossos olhos forem trevas, todo o nosso corpo. Se nossos olhos forem maus, nosso corpo será trevas, né? Então, queridos, nós devemos, geralmente sim, a gente pode dizer, né, através dessa palavra de Mateus 6:22, que se os nossos olhos forem bons, quer dizer, o alimento pode sim entrar pelos nossos olhos, pelo que nós alimentamos nossa alma, né? Nós alimentamos nossa alma através dos nossos olhos. E assim, tudo que nós vemos, assistimos, se nós temos uma rotina, né, de ficar ali nas redes sociais, muito em redes sociais, dependendo do que a gente está vendo, a gente está alimentando a carne ou o espírito, né? Se a gente está assistindo uma série, novelas e etc., nós estamos alimentando a nossa alma com algo. E se nós estivermos alimentando nossa alma com coisas ruins, né, que são contra o espírito, nossa carne vai ficar forte e automaticamente o espírito enfraquece. E quando a carne está forte, o espírito fraco, a gente não tem força para vencer o desânimo, a ansiedade, as preocupações, né? Somente quando o nosso espírito está forte que a gente tem ânimo e força para lutar e vencer, né? Essas tentações, não só, bom, tô falando aqui de desânimo, de preocupações e tudo, mas lá em Gálatas 5:19 fala sobre o que são as obras da carne, que vai muito além do que isso, mas eu não vou entrar em todo, né, esse texto, né, porque vai demorar muitas coisas para falar sobre isso, tentações abrange muita coisa, né, mas vou ler aqui o texto com vocês, e o nosso texto é em Mateus 26:41, que fala assim, vigiem e orem para que não caiam em tentação,
O espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Então a gente precisa vigiar e orar e vigiar, né? Para a gente não cair em tentação. O texto diz assim: imagine-se em meio a um campo de batalha onde as tentações da vida estão ao redor como inimigos à espreita. O mal planeja investidas contra nós constantemente, e o fato é que não podemos negar essa realidade. Além disso, o ser humano naturalmente possui inclinações para o pecado, desde a queda no jardim. O caminho para vencer as tentações começa com a compreensão de que Deus nos dá uma saída. Ele nos promete que nunca seremos tentados além do que podemos suportar e que Ele nos fornecerá um escape, e isso significa que temos o poder de controlar e vencer as tentações que surgem em nossa vida. E Jesus é enfático conosco. Além de nos mantermos atentos, a oração é a chave para a vitória. Quando enfrentamos uma tentação, o primeiro passo é redirecionar nossa atenção. Devemos desviar nossa mente para as coisas positivas, para a presença de Deus por meio da oração e da palavra. A tentação muitas vezes começa com desejo e dúvidas, e quando somos levados a questionar nossa fé e nossos valores. No entanto, devemos permanecer firmes em nossa convicção, alimentando nosso espírito e evitando que os desejos malignos penetrem em nosso coração. Fale com Deus, diga a Ele quais têm sido as suas dificuldades e peça por ajuda. Costumo dizer que é melhor confessar uma tentação do que um pecado. Por isso devemos agir prontamente, afastando qualquer possibilidade de errar. A partir de hoje, saiba que, se você utilizar as armas certas, vencerá e sairá fortalecido em cada batalha que enfrentar. A escolha sempre estará em suas mãos. E a escolha sempre está em nossas mãos, queridos. O Senhor nos deu livre-arbítrio para que a gente possa escolher, né? Entre o bem e o mal, entre alimentar a carne ou o espírito, né? A nossa frase do dia de hoje fala assim: a busca constante da presença do Pai nos afasta das tentações constantes do inimigo. A palavra-chave de hoje é superação. Então, querido, que nós possamos estar prontos a superar todas as tentações, né? A enfrentar, né, com o nosso espírito forte, chamando o Espírito Santo para vir fazer morada em nossos corações, né? Esse fundo musical fala: pode entrar, a casa é sua, este é o teu lar. Vem, Senhor Jesus, vem fazer morada, né? E convide hoje, Senhor, a fazer morada no seu coração, e assim fortalecendo o seu espírito, você vencerá todas as tentações, né? A palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 5:22 fala: fugir de toda a aparência do mal. Então, queridos, nós devemos fugir da aparência do mal, não somente do mal, né? Mal em forma de mal, mas se você vê algo que aparentemente já não tá legal, fuja. Não deixe que o mal chegue mais perto, se aproxime tanto de você, porque se você estiver fraco espiritualmente, você não vai resistir. Então, em nome de Jesus, né, viva essa palavra de 1 Tessalonicenses 5:22, fuja da aparência do mal, fortaleça o seu espírito e automaticamente sua carne enfraquecerá. Amém, queridos? Alimente o espírito e mate a carne de fome, em nome de Jesus. Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova reflexão do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.